Boa noite a todos, que a graça, a paz e o amor de Deus esteja com você e também com a sua família. Abra comigo no Salmo de número 42 e também no Salmo de número 43, que na verdade é um salmo só. Salmo de número 42 é o primeiro salmo do segundo livro dos Salmos. Você que não participou da EBD dos Salmos, vale a pena conferir depois no YouTube da igreja. Nós fizemos uma série sobre os Salmos. O livro dos Salmos é dividido em 5 livros e aqui nós estamos começando o segundo livro. E esse segundo livro, ele majoritariamente nem é composto pelo rei Davi, como nós entendemos ser a maioria dos Salmos. Esses 2 salmos, por exemplo, assim como outros 7 desse livro, são compostos pelos filhos de Corá, levitas que serviam como músicos no templo. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar e apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro. Desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Salmo 43. Faz-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos, pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus. A Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Senhor e nosso Pai. Erguemos, ó Deus, a nossa voz em oração, como um clamor pela tua presença no nosso meio, manifesta por meio do Espírito Santo do Senhor. Que esse Espírito que habita em nós e que está nessa igreja fale conosco, ministrando essa palavra ao nosso coração. Que esse Espírito nos leve até Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, morto em nosso lugar, mas ressuscitado em poder e glória, santo e vivo para sempre. Nosso Deus e nosso Senhor, Cristo Jesus. Que essa palavra, pelo poder do Espírito, renove o nosso coração, restaure e restabeleça a nossa alma, eleve a nossa mente ao nosso Criador e ao nosso Deus, nosso Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Talvez você conheça uma das figuras mais pitorescas do Brasil, pelo menos ao meu ver.
eu acho que é o cara mais estranho do Brasil. Henrique Cristo. Se você achar alguém mais esquisito que o Henrique Cristo, você me mostra. Alguém não conhece? Levanta a mão quem não conhece Henrique Cristo. Gente, o homem se veste de Jesus, bota aquela roupa branca, uma faixa vermelha e anda numa motoquinha. Eu nunca entendi a motoquinha. Isso porque tem as Henricrisestes atrás dele. Não sei se vocês já repararam. Ele tem sacerdotisas. Mas o Henrique Cristo é um rapaz, deve ter, sei lá, 80 anos já. É um senhor, o Henrique Cristo. Ele deixou a fisionomia se parecer ao máximo com a imagem de Jesus que a gente vê, né? Barba, aquela coisa toda, cabelo. Ele coloca uma coroa de espinhos de plástico, porque nem tanto, né? Mas é uma coroa, parece de espinhos, só que não é de verdade, porque ele anda com aquilo para cima e para baixo. Veste assim de Jesus e fala, o jeito dele falar é a coisa mais engraçada, que o homem é brasileiro. Ele deveria falar igual a gente fala, mas na hora dele falar, ele fala, Pai, estou aqui. É a coisa mais assim, é pitoresco, é fora da curva o nível de loucura do Henrique Cristo. Eu queria saber o nome dele, esqueci de pesquisar. Mas deve ser, sei lá, Rodrigo. E ele bota Henrique Cristo. Deve ser totalmente brasileiro. É engraçado porque ele contando a história dele, você sabe como é que ele virou o Henrique Cristo? Diz ele que ele estava orando. Você sabe como é que é a história? E ele falou, eu percebi que eu estava falando comigo mesmo. Essa é a história do Henrique Cristo. Ele foi orar e percebeu que naquele momento ele falava com ele mesmo. E assim ele se tornou a figura mais esquisita do Brasil. Para a maioria dos brasileiros, especialmente para a maioria dos crentes, é só uma figura maluca e engraçada. E embora tenha seguidores, vai saber como, mas tem gente que de fato segue o Henrique Cristo. Ele fala que ele é a reencarnação de Jesus. E pode parecer engraçado você ouvir uma história de alguém dizendo que foi orar e estava falando consigo mesmo. De fato, é uma história bem engraçada. Mas não é nada engraçado quando você vai orar e parece que não está falando com ninguém. Aí a graça vai embora. Se você falar que estava falando com você mesmo, você vai rir. Mas se você for orar, botar o joelho no chão e tiver uma percepção de que não está falando com ninguém, não tem mais graça, acabou a piada. Se você vai cantar no meio da igreja e o povo de Deus cantando, tremendo o templo, e você tem a percepção de que aquelas músicas no máximo tocam você porque a musicalidade é bonita, e você perdeu a percepção de que a letra também é poderosa, não tem graça nenhuma. Acabou a graça, acabou a piada. No momento que você participa da ceia, você fala, isso aqui não me alimentou nada, eu tomei um copinho de cálice e um pedacinho de pão. Não mudou absolutamente nada na minha vida ter participado dessa ceia. Acabou a piada. Ninguém vai rir disso. Porque começa a ser desesperador e não engraçado. Cantar e não perceber a presença de Deus. Orar e não perceber a presença de Deus. Participar da ceia e não perceber a presença de Deus. Ler a palavra de Deus e se sentir como um grande enfado, canseira, com uma história que parece que nunca acaba, algo que não faz o menor sentido, simplesmente não tem graça nenhuma. Eu tenho certeza que você nunca orou e achou que estava falando com você mesmo, né? Mas eu tenho certeza que você já orou e achou que não estava falando com ninguém. Aí não é engraçado, aí é desesperador. É altamente perturbador quando você sente a fé escorrendo pela mão e você tenta segurar, se agarrar a alguma coisa e a fé vai simplesmente indo embora. E você fala, o que está acontecendo? Porque até ontem eu era um crente altamente fervoroso. Até ontem eu sentava nessa cadeira e quando o povo de Deus cantava, parecia que eu encostava no céu. Até ontem, no momento em que eu li a palavra de Deus, aquilo entrava no meu coração rasgando e eu tinha plena certeza que tinha alguém falando comigo. É altamente desesperador a sensação de ter sido abandonado por Deus. E de olhar e falar o seguinte, mas que Deus? Será que tem algum, inclusive? Isso não tem graça, não é? Isso já não é mais uma piada. No momento em que a fé começa a ir embora,
e você começa a não perceber mais que existe um mundo espiritual rodeando, e tudo que você enxerga é o mundo natural, em que você pode tocar, você pode enxergar, e você pode sentir, e você se esquece de toda a realidade espiritual que existe por trás do mundo que você de fato enxerga. Nesse momento a graça vai embora. O problema é que algumas vezes, se não muitas vezes, essa fé começa a ir embora, ela começa a esvair, a sair pela mão, e você não fica desesperado com isso. Por quê? Porque você está anestesiado. Porque você continua vivendo a mesma religiosidade que sempre viveu. Ou seja, você não está afastado das coisas de Deus, você está afastado apenas de Deus. E por alguns momentos, você simplesmente está anestesiado, de forma que a ausência da presença de Deus naquele ato religioso não faz a menor diferença. Você não percebe que deveria estar percebendo e sentindo a presença de Deus, deveria estar em contato com Deus, mas a religiosidade naquele momento fez você se enganar e nem perceber, na verdade, uma grande anestesia. Só que alguma coisa acontece. Mesmo que você esteja anestesiado e você então não está percebendo o que está acontecendo, a sua alma sabe o que está acontecendo, ela percebe o que está acontecendo, e aí começa a vir o abatimento, tristeza, cansaço, você começa a se arrastar no chão, cansado, sem saber o que está acontecendo. A tristeza, ela vem invadindo, sobrecarregado, parece estar carregando o mundo nas costas. E você se pergunta, por que eu estou inquieto? Por que até então eu estava tão em paz com tudo que eu tinha? Minha família estava em paz, parecia que eu não precisava de nada. Minha casa estava em paz, o meu trabalho estava em paz. Agora é tudo uma grande inquietação, o que está acontecendo? E você não percebeu que o que está acontecendo é que de um modo anestesiado, você se afastou de Deus, sem se afastar das coisas de Deus, e a sua alma agora está num clamor intenso pela presença do Deus vivo, e você só não se deu conta disso. É isso que está acontecendo. Por que tanta inquietação? Por que de repente eu comecei a correr de um lado para o outro? Porque eu me afastei de Deus e às vezes não percebi. Ou às vezes percebeu também. Às vezes você sabe, né? Às vezes realmente você está naquela situação desesperadora de ajoelhar e falar o seguinte: eu estou falando com o teto, deve ser isso. Desesperador. Eu estou cantando, se eu estivesse cantando qualquer outra música, não faria a menor diferença. Para o crente verdadeiro, isso é desesperador. Esse sentimento de vazio, de um abismo criado completamente. Tudo isso é um grito desesperador da alma que foi feita, criada, formada para ir até Deus. E num dado momento ela não está conseguindo ir até Deus. E aí ela começa a gritar, de modo desesperador: eu preciso chegar até o meu Deus, e eu não estou conseguindo. Isso vale para os crentes, e isso vale para quem não é crente. O não crente é a mesma coisa do crente anestesiado. Ele não sabe o que está acontecendo. Está correndo de um lado para o outro, em busca de alguma coisa, numa inquietação, de vez em quando com um sofrimento intenso, pensamentos e mais pensamentos que não param. Você se pergunta: o que é tudo isso? Um grande clamor da alma por aquilo que ele não pode ver. Por aquilo que a pessoa não pode tocar, não pode comprar e não pode fazer. Um grande clamor da alma pelo seu Criador, pelo seu Deus. Inquietação, abatimento e às vezes desespero. Esse é o clamor da alma. O Salmo 42 e o Salmo 43, como eu disse, foi escrito por um grupo chamado os Filhos de Coré. E aqui o salmista está numa situação muito específica. Ele está exilado no norte de Israel. A gente vai ver isso aqui, ele explica isso no versículo 6. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo, o porquê do exílio, mas o templo fica no sul, não no norte, na região da Judéia. E ele está exilado, bem lá no norte de Israel, impedido da participação no templo.
Só que ele não é qualquer um no templo, ele conduzia o povo em procissão. Ele era um músico dentro do templo, ele tinha sua função no templo. Só que ele amava isso, ele não fazia por fazer. Esse salmista sabe que naquele templo, junto com aquele povo, é a maior presença de Deus que ele poderia sentir, perceber, e agora ele está impedido disso, e a alma dele está gritando de saudade desse Deus. A diferença de tudo que eu falei para o salmista é que ele sabe muito bem o que está acontecendo. Ele está altamente consciente da sua saudade de Deus. Só que mesmo sem essa consciência, sua alma vai continuar gritando. E o que eu queria que você olhasse agora, passeando comigo por esse salmo, e que enquanto nós olhamos, que você fizesse um clamor para que Deus falasse com você, como talvez não tenha falado há muito tempo, não é? Talvez se você há algum tempo está anestesiado, inquieto e angustiado, sem perceber o que está acontecendo, quem sabe não é hoje a resposta de Deus, a palavra de Deus que estava faltando para chegar até o seu coração. Salmo de um exilado. Primeira estrofe, projeta para mim o versículo de número 1 ao versículo 5. Mantenha sua Bíblia aberta, se for o caso, venha me acompanhando. Tem 3 estrofes, 2 no Salmo 42 e 1 no Salmo 43. Diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria, de ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O salmista começa esse salmo com uma imagem perturbadora. Talvez você não tenha percebido o quão perturbadora é essa primeira imagem. Porque ele fala, assim como a corça anseia por águas correntes. Talvez venha na sua cabeça uma imagem bonita de uma floresta, um rio passando e uma corça indo lá beber água. E o que ele está falando é exatamente o oposto disso. A imagem não é uma imagem belíssima de uma grande natureza, mas de um desespero por não ter essa natureza. O salmista está dizendo o seguinte: imagine uma corça que fugiu de uma caçada, e fugiu, e fugiu, e fugiu dos seus predadores, fugiu, até que começou a sentir sede, e quando começou a sentir sede, começou a correr agora atrás de água, e corre, e aí lentamente, daquele jeito bem cruel, a sede vai só aumentando, sabe como? É aquela sensação de morte lenta, não é uma morte rápida, que vai, acabou, não. É a força indo embora, cada patada assim, pelo amor de Deus, cadê a água? Até a corça se arrastar e dizer, eu não estou encontrando, e agora vou morrer de sede jogada aqui no meio desse deserto. É desesperador o versículo de número 1. Não é uma imagem bonita. E ele está dizendo, vocês não estão entendendo que a minha alma é exatamente assim? Minha alma está exatamente como uma corça em desespero por água. Em desespero atrás do meu Deus. Eu já corri, e eu continuo com sede, porque eu não estou lá, do lado do meu Deus. Não é uma cena bonita, é uma cena desesperadora. A sede do salmista é uma sede desesperadora. E aí o versículo 3 aumenta a agonia dele. Porque ele fala o seguinte, eu estou em lágrimas dia e noite, porque ainda tem gente me rodeando, que ainda fica zombando, dizendo, e aí, cadê o seu Deus? Ele está rodeado por um grupo de incrédulos, que ou não acreditam naquele Deus, ou não acreditam que aquele Deus pode fazer nada. Ele está lá angustiado, triste, abatido, igual um moribundo, se arrastando no chão, e as pessoas olhando para ele falando o seguinte, viu, você está aí porque não existe o seu Deus. Você está aí porque o seu Deus não pode fazer nada. Isso só aumenta a angústia dele. Porque ele não tem nem ninguém para compartilhar a fé, para pegar na mão dele e falar assim, então nós vamos orar juntos, e juntos nós vamos chegar agora ao altar de Deus, mesmo que a gente não esteja no templo, o nosso Deus continua sendo o mesmo, vamos orar. Ele não tem isso. Ele tem o contrário disso. Ele tem gente olhando e falando o seguinte, seu Deus não existe, é melhor você ficar aí no chão ou levanta e vai fazer outra coisa.
Arruma outra forma. Esse seu desespero, na verdade, não tem nada a ver com Deus. Seu desespero é outra coisa. Vem com a gente, vamos tentar fazer outra coisa. Vamos tentar junto com a gente sarar aí esse seu desespero, essa sua angústia, porque esse Deus seu, ele não pode fazer nada. Isso só vai colocando cada vez mais desespero naquele salmista. Que Deus é esse que não pode te tirar do exílio, te levar de volta para o templo? Salmista. Que Deus é esse que não pode reanimar seu coração agora? Será que tem mesmo um Deus? É o que diziam para ele ali. Desestimulando aquele anseio dele por Deus. Tentando minar a fé que ele ainda tinha na restauração de Deus. E aí você se pergunta, como é que o salmista vai reagir? Depois de dizer todo o seu desespero, depois de dizer que tinham pessoas que mais atrapalhavam do que ajudavam, você pensa, agora esse salmista vai lançar um lamento daquele que eu vou cair e chorar junto com ele. Ele fala, não. O versículo 4 ele fala, eu me lembro quando eu estava lá no templo. No lugar dele se lançar no abismo da infidelidade, ele fala, de jeito nenhum. Eu lembro quando eu estava no templo e a minha alma era saciada lá. O oposto do esperado, ele se mostra com uma fé muito forte e muito firme. Eu lembro quando eu estava lá, eu ia com a procissão junto à casa de Deus. O que eu quero é aquilo, por quê? Porque naquele momento a minha alma era saciada. E aí ele completa com o versículo 5, dizendo para si mesmo, por que você está abatida, minha alma? Nós ainda estaremos lá de novo. Essa conversa consigo mesmo, que ele tem, não tinha ninguém para pastorear o coração dele, ele tinha que fazer isso sozinho, não é verdade? Por que você está abatida, minha alma? Espera em Deus, porque nós vamos louvar Ele de novo. Eu vou estar lá de novo, naquele templo, com aquele povo. Eu ainda vou participar dessa procissão de novo. Espera em Deus. A resposta não está no que esse povo aí está dizendo. A resposta não está em abandonar o meu Deus da forma que eles estão dizendo. A resposta está em esperar no meu Deus, porque vai acontecer de novo. Eu ainda vou chegar lá de novo. Eu ainda vou naquela procissão. Eu ainda vou naquele templo. Eu lembro como era quando eu estava lá. Essa lembrança mantém viva a fé do salmista. No lugar dele dizer o seguinte, não, era tudo mentira, né? Olha só, quando eu estava no templo com uma procissão, na verdade, quem sabe, ele não sabia disso, ele não conhecia hormônios e neurotransmissores na época, né? Mas ele diria assim, alguma coisa acontecia de alegria dentro de mim, mas era puramente psicológico. Talvez ele poderia pensar isso e falar, de jeito nenhum. Era o meu Deus restaurando a minha alma. Tamanha a sensibilidade e a firmeza na palavra de Deus que aquele salmista tinha. Não, eu lembro como é que era. Ali estava o meu Deus. Ele continua no versículo 6. Ele é um ser humano, então ele tem que lançar um lamento. Ele diz no verso 6. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o Monte Mizar. Isso aqui é o norte de Israel. O Monte Hermon é o último monte do norte, na divisa com o Líbano. É um monte extremamente alto. E agora o que o salmista vai fazer é olhar para a geografia do local e falar o seguinte, a minha alma é igual à natureza do que está acontecendo aqui. Porque ele diz assim, abismo chama abismo. Em outras traduções que a gente costuma ler, diz, um abismo chama outro abismo. Ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Percebam aqui o que está acontecendo. Monte Hermon, o topo dele é neve, aquela neve derrete e vem caindo na forma de avalanche, formando uma cachoeira no monte. E vem fazendo uma onda que vai só crescendo. Quando chega no pé do monte, forma o Rio Jordão. O Rio Jordão é formado pelo degelo do Hermon. Só que esse encontro dessa cachoeira descendo com o Rio Jordão é extremamente abrupto e formam ondas extremamente fortes e poderosas. Então fica onda sobre onda. Fica algo assim, tempestuoso, uma visão realmente desesperadora de ver. Ele está falando assim, olha só, a minha alma está igualzinho isso daqui. E aí é que ele diz que um abismo chama outro abismo, e ele fala, as ondas, essas ondas estão vindo sobre mim.
A angústia dele é maior do que o que a gente pensava. Porque ele fala, a minha angústia até começa com essa separação de Deus. Mas aí uma angústia chama outra, uma dor chama outra. Uma dor aumenta a outra dor. Um sofrimento aumenta o outro. E agora eu posso te contar uns 10 sofrimentos, uma onda de sofrimentos. Um que só piora o outro. E agora a minha sensação é de que tem um punhado de onda me atropelando. Igual essas ondas vêm atropelando aqui o Rio Jordão. Não era só a questão agora de saudade de Deus. Mas junto com essa saudade de Deus, agora ele tem saudade de casa. Agora ele tem gente espivitando ele, dizendo que Deus não existe. Sabe-se lá que tipo de trabalhos ele tinha que fazer enquanto ele está exilado? Será que ele era um escravo? O que tipo de sofrimentos mais ele sofria ali, a gente não sabe, ele não contou. O que ele conta é o seguinte, um abismo está abrindo outro abismo. E não acaba, são abismos infinitos. E uma onda só dá força para outra onda. E aí a minha alma já não está aguentando mais. As ondas estão passando por cima de mim. E você fala, agora ele vai aparecer chorando. Agora ele vai aparecer com um lamento. E no versículo 8 ele aparece respondendo positivamente aquilo. Ele diz, apesar disso tudo, de dia a misericórdia de Deus me acompanha. Você fala assim, não é possível. Que fé é essa do homem acabar de dizer que as ondas estão passando por cima dele igual um trator, e a resposta dele é, mas a misericórdia de Deus continua me acompanhando de dia, de noite, está tudo certo. E ele ainda diz, por que eu vou ficar lamentando? Por que eu vou ficar chorando? Por que eu vou ficar andando, lamentando para cima e para baixo? Não, não. Espera em Deus, eu ainda vou louvar Ele de novo. E ele parte para a terceira estrofe, no Salmo de número 43. Projeta de novo. Agora ele parte para uma oração. Faz-me justiça, ó Deus. Defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos. Pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz, a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que você está assim tão triste, minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Agora o clamor dele é, vem me socorrer. Envia a tua luz, envia a tua verdade, me tira daqui e me traz de volta para onde eu deveria estar. Esse é o clamor do salmista aqui. Eu quero estar de volta à comunhão. Quem pode me colocar lá de novo? Só o Senhor. Quer dizer, eu não tenho como sair desse exílio. Eu não tenho como fazer nada. Eu não tenho como ir para o templo, mas o Senhor pode me trazer de volta. Então ele fala, então faz. É o clamor dele. Me leva de volta, me socorre, me tira daqui. Mas enquanto eu estou aqui, a misericórdia, a bondade, continua seguindo. Ele continua sendo um salmista fiel. Esse aqui não perdeu a fé em momento nenhum. Mas ele está desesperado pela impossibilidade de poder ir até a casa de Deus. Olha bem para esses dois salmos. Lembra do que eu falei no início. Eu não preciso andar com vocês, nem entrar na casa de ninguém, para saber que em algum momento sua alma ficou inquieta. Porque eu sei que ela ficou. Em algum momento, você já se sentiu correndo atrás de uma fonte, procurando alguma coisa para beber, correu e não encontrou nada. Eu tenho certeza disso. Você correu até se cansar. Passou o dia, veio a noite, passou outro dia, veio a noite, e tudo que rodeia são pensamentos perturbadores da alma. Inquietude, vontade de correr de um lado para o outro para ver se encontra alguma coisa que pare aquela sede, e nada encontra. Nada satisfaz. Seja você crente ou não, eu tenho certeza que você saiu correndo e se sentiu correndo atrás do vento. Atrás de alguma coisa que nem você sabe o que é que você está correndo atrás. Simplesmente
Se você olhar no espelho, você vê alguém inquieto, agitado demais. Você fala, por quê? Não sei. Mas agora eu preciso de outra coisa. Consegui, agora outra, agora outra, agora outra. Por quê? Tamanha inquietude dentro da alma. Eu tenho certeza que em algum momento um abismo chamou outro abismo. Quem aqui tem coragem de dizer que nunca se sentiu inseguro ou nunca se sentiu inquieto com alguma coisa? Nunca olhou uma situação de frente e disse, agora não dá, o que eu faço agora? Não tenho o que fazer, eu não consigo passar disso daqui. E a insegurança tomou conta, dizendo, tudo bem, eu não sei, não tenho o que fazer, estou inseguro. Ou se olhou no espelho e disse, eu estou inquieto. Quem nunca? Quem nunca sentiu um vazio, quem nunca se sentiu sem propósito, acordou e disse, o que é que eu estou fazendo aqui? Vou levantar e vou trabalhar por quê? Vou cuidar desses meninos por quê? Vou para a igreja por quê? Estou fazendo faculdade por quê? Estou trabalhando por quê? Quem nunca acordou e sentiu esse vazio na sua vida? Será que tem alguém aqui que conseguiu passar todos os anos da sua vida sem acordar e falar o seguinte, eu só existo. Minha função na vida é respirar, comer, existir, para ver se um dia ela acaba. Eu tenho certeza que algum dia você se deparou com uma ausência de propósito real da vida, sentido. Falou assim, isso aqui não faz sentido nenhum. Nada faz sentido aqui. Quem nunca acordou com um vazio desse? Quem nunca acordou falou assim, por que eu tenho esse tanto de coisa dentro de casa? Eu não uso nada disso. Eu falei assim, eu não preciso de nada. E ao mesmo tempo fala assim, eu tenho tanta coisa, mas eu precisava de muito mais. Fala, qual dos dois você quer? Não sei. Quero mais e menos. Tamanha confusão e inquietude da alma. Quem nunca acordou assim? Quem nunca sentiu que um problema aqui abriu margem para uma desavença do outro lado? Quem nunca sentiu que uma ferida aqui abriu um buraco muito maior do outro lado e um abismo chamou outro abismo? Quem nunca olhou e falou o seguinte, olha, eu tinha só esse problema, agora tem uma avalanche inteira passando em cima de mim. E foi uma cascata que aconteceu. Quem nunca? Só se vocês viverem em outro planeta. Quem nunca olhou para essa avalanche com cansaço, abatimento, tristeza? Falou, melhor me consumir mesmo, que eu não tenho mais nada para fazer. Quem nunca assim? Quem nunca sentiu a fé indo embora nesse momento? A fé esvaindo? E começou a dar ouvidos para as pessoas dizendo o seguinte, seu Deus não pode fazer nada. Quem sabe não foi por isso, por andar demais com as pessoas que não creem no mesmo Deus que você, que a fé foi embora? Quem sabe nesses momentos de desespero, você foi dar ouvidos às respostas do mundo e não às respostas da palavra de Deus? A ponto você fala assim, realmente a palavra de Deus não tem nada para mim, esse Deus não tem nada para mim, vou procurar cada vez mais no mundo a resposta agora e simplesmente não encontrou. O que você encontrou? Você virou uma corça com sede. É isso que aconteceu. Ao invés de fazer como o salmista, que ouvindo essas coisas disse, eu lembro quando a minha alma foi restaurada por Deus. Não, você fez o contrário. Você fala, você tem razão, né? Às vezes o que eu preciso é essa outra coisa que você está me oferecendo. Quem nunca tentou um atalho para sair desse abatimento da alma, ao invés de recorrer a Deus, ao invés de esperar pela ação de Deus, falou, eu preciso de me recuperar mais rápido. Então deixa eu correr atrás de alguma coisa do mundo. E o resultado foi uma corça sedenta, sem saber o que fazer e inquieta. Sabe por que esse sentimento fica indo e vindo? Sabe por que essa perturbação fica tão constante? Sabe por que essa inquietação às vezes é tão forte? Porque a fonte está errada. Porque você está procurando na fonte errada. Porque esse clamor interno por proteção, satisfação, sentido, por paz, por alegria, é o clamor da sua alma pelo Deus vivo. E o problema é que muitas vezes você começa a buscar em coisas que são meras migalhas e misérias. Porque tudo, qualquer coisa que exista na terra, é uma migalha e uma miséria para a sua alma. Sua alma sedenta e faminta, e você quer dar um pedacinho de pão da terra achando que aquilo vai satisfazer. E aquilo é uma miséria. Você está revirando o lixo atrás de comida para a sua alma. E ainda acha que está encontrando. Enquanto poderia estar satisfazendo
na mesa do banquete da presença de Deus, mas procurar no lixo às vezes é mais fácil. Aliás, procurar no lixo às vezes é mais racional, porque eu estou vendo, porque eu estou tocando. Tudo que existe no mundo é migalha e miséria. Sua alma começa a ficar atribulada, o que você fala? Vou trabalhar mais, porque o que está faltando é dinheiro. Sua alma começa a ficar atribulada e sem sentido, o que você faz? Preciso de aventura, vou pular de paraquedas, para ver se resolve o sentido da vida. Vou procurar aplauso das pessoas agora, quem sabe? Se as pessoas me reconhecerem, e é isso que está faltando. Vou me cercar de amigos, vou fazer uma roda imensa de amigos, como se cada um dos que estão sentados aqui não fosse mera migalha e miséria. O que você tem para oferecer para alguém, pelo amor de Deus? A única coisa que você teria para oferecer para a restauração de alguém é a própria palavra de Deus. Se cercar de amigos sem te conduzir à palavra de Deus, migalha e miséria, porque eu e você somos migalha e miséria para os outros, sem a presença de Deus e sem a palavra de Deus. Adianta ter 90 amigos e nenhum deles te levar à presença de Deus? Está comendo migalha, querido. Adianta encher o bolso de dinheiro. Na hora que você entrar no caixão, não vai nada. Zero, não vai nada. Adianta trabalhar demais para ser reconhecido e falar assim, não, eu vou ser o melhor, então. Lógico que você tem que procurar ser o melhor naquilo que você faz, mas não em troca de aplauso, porque simplesmente isso é uma migalha. É igual o cachorrinho que recebe um biscoito na hora que faz um trem bonitinho, né? Que lá é migalha. É isso que é o aplauso dos homens para nós. Parabéns, você conseguiu, foi aplaudido. Que bom, você é muito bom no que você faz. Muda o que na sua vida? Nada. Alguém virar para você e falar assim, cara, olha, você é excelente. Nada. Você vai acordar no mesmo dia com o mesmo vazio, a mesma inquietação. Não muda nada. Porque é migalha. E a gente vive catando migalhas e misérias, remexendo no lixo. Porque tudo que tem para oferecer aí é lixo. Não é nada. Diferente disso, o salmista sabe muito bem a resposta da alma. E para nossa alegria, a nossa resposta nem precisa ser procurada. Porque ele apareceu na forma humana. E ele falou o que tinha que fazer. Você não precisa ficar imaginando como é o meu Deus. Você só não sabe se você não quiser. Ou você acha que você serve um Deus, ou você acha que você é filho de um Deus oculto e escondido, igual todos os outros. Qual outro Deus pisou na terra e todo mundo viu que ele existe? Só tem um. Para que você não precisasse ficar tateando atrás de uma resposta, ele se materializou a ponto dos apóstolos dizerem, a gente encostou na verdade. Nossas mãos apalparam a verdade de Deus. Na nossa frente, na nossa cara, sem ninguém precisar ficar procurando. Jesus. O único Deus vivo e verdadeiro, a resposta e a fonte da água da vida, falou o seguinte, não vou ficar escondido. Qualquer um pode me ver. E apareceu na terra. Pisou e empoeirou seus pés nesse chão que você mesmo pisa. Em João capítulo 4, verso 10, a verdade disse. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo agora água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água da vida. Escuta isso. Jesus está falando para uma mulher inquieta, chamada aqui de a mulher samaritana. E ele fala o seguinte, se você soubesse quem que eu sou, era você que ia me pedir água. Porque a água que eu tenho para dar é uma água viva, a água da vida. E não tem nada a ver com essa água do poço que você está tirando. Mas é a água de acabar com a inquietação.
E ele estava ali na frente dela. E por que muitas vezes você não bebe dessa água? Escuta o que Jesus disse. Se você conhecesse, talvez você não conhece, né? Às vezes você não conhece ele. Quem sabe não é isso? Esses dias eu estava conversando com um jovem aqui, e eu falei para ele, olha, você precisa de parar de trabalhar no domingo. Domingo é o dia do Senhor. Você não pode faltar à igreja para poder trabalhar, você não precisa disso. Você faz seu horário. Não precisava disso. Aí ele, mas aí vai faltar coisa na minha casa, eu não vou pagar. Eu falei, querido, eu acho que você não conhece com quem que você está falando. E não é comigo, não. Eu acho que você não conhece o Jesus com quem você está falando. Porque se conhecesse, você ia beber da água dele e ia descansar o domingo inteiro. Eu dei um exemplo, o exemplo do domingo. Mas eu poderia dar um exemplo para cada um de vocês. Da sua inquietação. Que muitas vezes você só não bebe da água de Jesus, porque talvez você não conhece. Você não sabe o que ele é capaz de fazer. Porque ele é capaz de fazer muito mais. Muito além do que a nossa mente pode imaginar. Só que só sabe disso quem conhece. Só que o conhecimento do Senhor se dá por passos de fé. Tem que dar um passo de fé. É assim que a gente conhece Jesus. É dizendo, tudo bem, ele disse que se eu não trabalhar no domingo, então deixa eu parar de trabalhar no domingo, vamos ver o que acontece. Eu nunca vi dar errado, inclusive. Fiquem tranquilos. 35 anos de crente, nunca vi dar errado. Aliás, eu nunca vi ninguém confiar em Jesus e dar errado. Pode pensar qualquer situação que você quiser. Pessoas que deram um passo de fé, confiando na pessoa e no poder de Jesus. Eu nunca vi dar errado. Às vezes você não conhece Jesus. E ele disse o seguinte, João capítulo 7, versos 37 a 39. João 7, 37 a 39. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. 2000 anos de história, e Jesus, depois da sua ressurreição, ele subiu aos céus, e ninguém mais viu esse Jesus. E você pode dizer, mas então a minha fé não tem mais nada real. Não existe mais nada real, porque esse Jesus foi embora, eles podem ter falado que viram, mas eu não estou vendo. Mas aquele que crê em Jesus tem uma experiência que agora eu não posso falar para a sua razão ou para a sua racionalidade. Eu só posso apelar para uma verdade. Quem crê em Jesus recebe o Espírito, que é extremamente real. A fonte de água viva, jorrando, que é encontrada por quem busca Jesus, é o Espírito, que agora habita nos crentes. Extremamente real. O Espírito Santo de Deus. Aquele que traz uma satisfação inexplicável para aqueles que buscam Jesus. Aquele que traz uma paz inexplicável para quem procura Jesus. Indescritível. Espírito Santo de Deus. Tão indescritível que eu não tenho como falar mais do que isso. Simplesmente isso. Se você crê em Jesus, você vai receber o Espírito Santo de Deus. E a inquietação da sua alma vai ser sarada pelo Espírito de Deus, não por mim, pelo Espírito de Deus. É a única coisa que eu tenho para falar dele. Porque mais do que isso, só se você der um passo de fé e vier conhecer Jesus. Porque aí você vai ter que experimentar da presença do Espírito. Eu não tenho como te contar. Se você vier a Jesus, a fonte de água viva do Espírito vai habitar dentro de você. E toda vez que a inquietação bater, você tem que correr para Jesus. Não é para as coisas do mundo, não é para as migalhas. Porque a fonte já está aí dentro. Se você é crente, a fonte já está aí. O Espírito já está aí.
Olha a parte final do salmista, que é uma oração. E a parte final da nossa meditação também não tem como ser outra coisa, senão a nossa oração. Talvez você deveria orar igual o salmista, no versículo de número 3, do verso 43, capítulo 43, em que o salmista diz: envia a tua luz, a tua verdade, elas me seguirão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Por que você não ora? Senhor, abre os meus olhos e deixa eu provar da mesma coisa que eles estão falando que existe. Tua verdade e a tua luz podem me guiar para essa saciedade da alma. Então eu vou orar pedindo. Por que você não faz essa oração pedindo ao Senhor? Por que você, que já buscou tantas coisas e tantos lugares, não começa agora a buscar certo e faz a sua oração? Senhor, envia a tua luz, envia a tua verdade. Porque quando vem a luz e a verdade do Senhor, a gente começa a ver o quanto que a gente é pequeno, mas a gente busca a autossuficiência. A luz e a verdade mostram o quanto a gente busca nas coisas erradas, inclusive em nós mesmos. O quanto que a gente é falho, mas a gente busca ser perfeito e se inquieta com a nossa ausência de imperfeição. Perfeccionistas do ponto de vista negativo, que se martirizam pela imperfeição, porque acham que consegue ser perfeito e na verdade não consegue. Isso aflige a alma. Só a luz de Jesus pode mostrar o caminho até o Pai e trazer a fonte que é o Espírito. Só a luz e a verdade de Jesus. Então, por que você não faz essa oração? E para você que já é crente, por que você não ora enquanto nós ouvimos o louvor? Pedindo a mesma experiência do salmista do verso 4, no Salmo 42. Quando eu me lembro dessas coisas, eu choro angustiado, porque eu costumava ir com a multidão. Por que você não ora? Senhor, eu já bebi dessa água. Me faz lembrar do dia que eu bebi dessa água. Me faz lembrar daqueles momentos de oração em que a minha alma se ajoelhou atribulada e se levantou, parecendo uma criança. Me faz lembrar daqueles momentos em que eu participei de cultos, encostei no céu, em que a ceia do Senhor foi algo extremamente real. Ou você acha que o Espírito não pode te trazer à memória as coisas que podem dar esperança? Me faz lembrar, para que a minha alma seja restaurada no poder de Jesus.